ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense. Começando com uma notícia triste e chocante, que veio lá do município de Juazeiro do Norte. Uma nota diz que na manhã desta sexta-feira, 3 de março, a presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, o mais importante município da região do Cariri, Iane Brena, que é irmã do deputado federal Yuri do Paredão, e o namorado dela, Iane, presidente da Câmara Municipal de Juazeiro, Rickson Pinto, foram encontrados mortos na residência onde moravam. Esta é uma nota de um dos blogs lá da região do Cariri, que nós confirmamos através de contato com a Delegacia de Polícia Civil daquela região responsável pela investigação. Iane Brena, médica, era uma das pessoas mais conceituadas da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte. Ela estava exercendo o seu primeiro mandato naquela casa legislativa. Ainda não há informação oficial da Polícia Civil sobre as causas das duas mortes. Embora tenha se falado no mundo da especulação que tenha havido um suicídio, um homicídio e depois um suicídio. A perícia forense, segundo a mesma fonte, chegou ao local onde estavam os corpos pouco antes das 10 horas da manhã desta sexta-feira. Uma notícia muito triste, não apenas para os familiares, para a comunidade política da terra do Padre Cícero, como para toda a sociedade cearense. Uma jovem médica e seu namorado têm mortes assim tão espetaculosas. Bom, ontem nós registramos aqui no nosso blog, com base em informações do Noticiário Nacional, do encontro dos governadores e deputados federais dos estados do Ceará e Piauí para discutirem a construção da Transnordestina até o porto do Pecém. A construção dessa Transnordestina até o porto do Pecém foi objeto de comentários nossos aqui no programa recentemente, mas a construção dessa obra ela já vem de alguns anos. É uma PPP que estava sendo comandada pela iniciativa privada e o governo federal, que num determinado momento, no governo da presidente Dilma Rousseff, foi presidente desse consórcio o cearense Ciro Ferreira Gomes. Ele deixou a presidência do consórcio pouco tempo antes de se desincompatibilizar para disputar a presidência da República pela penúltima vez. Muito bem. Importante
esse encontro dos governadores e dos deputados federais dos dois estados. Mas acho que essa história da Transnordestina não estava a reclamar, ou não está a reclamar, uma mobilização dos governadores e dos deputados federais dos dois estados. Nós precisávamos, antes disso, e ninguém tocou no assunto, de uma discussão dos governadores e da bancada federal, incluindo também aí os senadores do Ceará e do Piauí, para discutirem a questão da ação que há década, pouco mais de uma década, movimentou o estado do Piauí, protocolou no Supremo Tribunal Federal, reivindicando como suas terras de parte de terras de ao menos 13 municípios da região da Ibiapaba, motivo de vários comentários nossos aqui no programa e no nosso artigo que era publicado lá no jornal Otimista, chamando a atenção para o resultado dessa ação, se negativa para o estado do Ceará, acarretaria inúmeros prejuízos para 13 municípios da região da Ibiapaba, pois as terras, ou parte das terras desses municípios, passariam a ser do estado do Piauí. A ação está em curso e, neste momento, acontece uma perícia técnica que está sendo feita pelo Exército Brasileiro, que vai nortear a decisão da ministra Carmen Lúcia, relatora do processo, que pode dizer que essas terras são realmente do estado do Piauí ou são do estado do Ceará. O entendimento dos governadores e dos representantes da bancada federal na Câmara e no Senado dos dois estados poderiam ensejar uma negociação que objetivasse prejuízos menores para os dois estados. Mas discutir Transnordestina é uma discussão inútil para os dois governadores do Ceará e do Piauí e os deputados federais dos dois estados. O PDT reuniu ontem a sua comissão provisória municipal em Fortaleza, que está trabalhando para fazer a convenção e se transformar em diretório municipal. O diretório municipal é fechado com o ex-prefeito Roberto Cláudio, e estava na reunião presidida por ele o prefeito de Fortaleza, José Sarto, e o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Gardel Rolim, além de outros vereadores filiados ao partido e lideranças comunitárias de vários dos bairros da capital cearense. A surpresa lá no encontro foi a chegada do deputado estadual Salmito Filho, que é ligado, aliás, inclusive é secretário de Estado, e é ligado, apoia o governo Camilo, ou melhor, o governo Elmano de Freitas, que dizem que é uma extensão do governo do Camilo, seria o Camilo III, dizem adversários de Elmano, para criticar o governador.
a chegada lá do Salmito surpreendeu e constrangeu algumas pessoas que ficaram inibidas de proferirem os seus discursos. Mas uma coisa ficou bem clara: o Diretório Municipal do PDT é contra o governo Eumano de Freitas. A coluna política publicada hoje no jornal O Estado de São Paulo, o Estadão, faz referência à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que foi formalizada. Ela não está ainda oficializada, não foi instalada, mas o número de deputados e senadores foi o número de deputados e senadores que assinaram o pedido de CPI garantem a sua instalação. Ela foi articulada pelo deputado federal cearense André Fernandes. Stephanie. Bom dia, Edson. Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção e internautas do blog do Edson Silva. O Estadão destaca que o líder do União Brasil na Câmara dos Deputados, Elmar Nascimento, diz que não vai pedir para os integrantes do partido retirarem suas assinaturas da CPMI, a Comissão Parlamentar Mista de Inquéritos, dos atos antidemocráticos, como deseja o governo, nem para colocar, nem para tirar, disse Elmar, ao ser questionado se pretende fazer algum apelo aos correligionários. Na última reunião de líderes da casa, governistas pediram aos integrantes de partidos da base aliada, como União Brasil, que orientassem os membros de suas bancadas a desistir da CPMI. Elmar não estava. Ainda assim, aliados do Palácio do Planalto contavam que ele poderia ajudar, assim como o PSD e o MDB, que também têm ministérios no governo. Apesar de a comissão ser mista, os esforços do governo estão todos voltados para a Câmara. Os líderes da base governista do Senado não foram sequer procurados. A bancada do MDB, por exemplo, liberou cada senador a agir como preferir. Bom, como dissemos, esta comissão parlamentar mista de inquérito, que é integrada ou será integrada por deputados federais e senadores, foi articulada pelo deputado federal cearense André Fernandes. Ontem, o pai do deputado federal André Fernandes, que é deputado estadual, o pastor Alcides Fernandes, já quase no final da sessão ordinária da Assembleia Legislativa, na quinta-feira, ontem, assumiu a tribuna para fazer elogios ao filho, o deputado federal, e críticas à própria Assembleia Legislativa, que na legislatura passada chegou inclusive a punir o deputado federal, o hoje deputado federal André Fernandes. Vamos ouvir um pouco do que disse o deputado estadual Alcides Fernandes. Pelo motivo de muito orgulho, de muita emoção, de ver hoje meu filho André Fernandes brilhando não só na política do Estado de Ceará, mas brilhando na política nacional. André Fernandes, eu tenho orgulho de dizer que sou pai do André. Criança, ele era considerado na escola como colecionador de 10. Por falar em 10, nos 10 anos que André completou, nós tivemos uma dor muito pesada, porque nós perdemos um filho de acidente. Foi muito pesado porque era um amigo de André, 2 irmãozinhos. André, sempre Deus deu a ele a graça da superação. Aqueles dias difíceis, passei a ser
amigo, ser pai, compartilhar dos momentos difíceis com meu filho. Como até hoje sou seu amigo e tenho orgulho de dizer que, além de filho, eu tenho um amigo, André Fernandes. André cresceu na sua puberdade, na sua adolescência, entrou nas redes sociais como um dos YouTubers mais conhecidos do Brasil, abandonou no YouTube, se tornou também um grande ativista político. Com 18 anos passou no concurso da polícia e chegou para mim e disse: Paim, e aí? A polícia ou a política? Recebeu o convite de Jair Messias Bolsonaro para se candidatar a deputado estadual e foi eleito o deputado estadual mais bem votado do estado de Ceará. Aqui neste lugar, nesta Assembleia, nós vimos coisas acontecer com o André que é lamentável até recordar. Entretanto, o meu filho André foi expulso aqui desta Assembleia. Por 30 dias ele montou sua mesa lá fora, sua cadeira e atendeu. E se alguém pensava que André está morto na política, foi lá fora que mais ele cresceu, foi lá fora que mais ele desenvolveu. Porque ninguém pode apagar um projeto quando Deus tem na vida de uma pessoa. Bom, o discurso do deputado Alcides Fernandes foi até certo ponto longo e, não podemos negar, emocionante, mesmo que se discorde de alguma parte da atividade política do deputado federal André Fernandes, mas falava ali o pai, e foi suficiente para deixar emocionado alguns outros deputados estaduais e pessoas que acompanharam o seu pronunciamento. Bom, ontem o presidente Lula deu uma longa entrevista que foi publicada pela TV Bandeirantes, onde ele falou sobre vários assuntos da administração pública federal, fazendo comparações com o governo passado e com os seus governos, os 2 mandatos dele como presidente da República, iniciado em janeiro de 2003. Um dos pontos mais destacado foi o anúncio que ele fez de que na segunda-feira, ou para a segunda-feira próxima, já mandou o secretário de Assuntos da Casa Civil convocar o ministro das Comunicações para dar explicações sobre as denúncias que estão sendo publicadas a respeito do seu comportamento nada republicano. Lula garantiu que, se ele, ministro das Comunicações, não for convincente na sua defesa, na segunda-feira mesmo deixará o governo. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. As manchetes do blog do Edson Silva. Letícia. Bom dia, Edson. Bom dia a todos que acompanham o nosso programa desta sexta-feira, ouvintes da Rádio Assunção Cearense e internautas do blog do Edson Silva. Com as atualizações feitas no nosso blog hoje, temos que o deputado André Figueiredo quer que municípios elaborem anualmente um programa de contenção de construções irregulares em áreas de risco. O texto, em análise na Câmara Federal, altera a Lei 2.340 de 2010, que trata dos repasses da União aos entes federativos para prevenção e mitigação de desastres. Também temos que a Assembleia Legislativa do Ceará tem novos líderes dos blocos partidários. A maior bancada na casa, formada pelo bloco partidário composto pelo PT, PCdoB, PSB, PMN, PSDB e Cidadania, tem como líder o deputado Diacis Diniz e como vice os líderes Niso Costa e Emília Pessoa. Já o Partido Democrático Trabalhista, o PDT, segunda maior bancada, tem como líder o deputado Guilherme Landim e nas vice-lideranças os deputados Jeová Mota e Marcos Sobreira.
Também sobre a Assembleia Legislativa, 16 deputados foram eleitos presidente das comissões temáticas. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação tem como líder Júlio César Filho. O deputado Sérgio Aguiar foi eleito como presidente da Comissão de Orçamento. E já na Comissão de Fiscalização e Controle foram escolhidos os deputados Agenor Neto como presidente e Carmelo Neto como vice. E neste domingo acontecerá eleições suplementares em 5 municípios brasileiros. 3 estados vão estar participando do pleito deste dia 5 de março. Serão os municípios de Capão do Cipó, no Rio Grande do Sul, Iaciara, em Goiás, Ipaganhuçu, no Rio Grande do Norte, Miraguaí, também no Rio Grande do Sul, e Redentora, também do mesmo estado. Com os destaques agora dos principais jornais brasileiros, temos em principal manchete sobre política no Estadão. Juscelino Filho contraria Lula e recontrata bolsonaristas no Ministério das Comunicações. O ministro empregou ainda como sua assessora especial a irmã do sócio do Aras de sua família. Procurado pela reportagem, ele não se manifestou. Com os destaques do Globo, temos em manchete sobre a equipe de Haddad que apressa nova regra fiscal de olho na definição dos juros pelo Banco Central. A ideia é apresentar propostas antes da próxima reunião do Comitê de Política Monetária. E com as últimas da Folha de São Paulo, temos sobre a Receita Federal. Figuras públicas como Anitta, Luciano Huck, William Bonner e Bolsonaro foram atingidos por acessos irregulares. A lista foi enviada pelo Fisco ao Tribunal de Contas da União em 2021 e não tem relação com devassa realizada contra os desafetos do ex-presidente. Muito bem. 2 suplentes de deputado estadual assumiram mandatos ontem na Assembleia Legislativa Cearense. Guilherme Sampaio e Antônio Granja. O primeiro continua sendo vereador de Fortaleza. E o segundo está assumindo esse mandato agora como suplente, depois de 7 mandatos como titular. Eles substituem, Guilherme Sampaio e Antônio Granja substituem os deputados Fernando Santana, que é do PT, como Guilherme Sampaio. Fernando Santana pediu licença para tratar de assuntos particulares. E Antônio Granja substitui Oriel Filho, que comunicou à Assembleia que vai assumir a Secretaria da Pesca do governo Elmano de Freitas. Oriel é do PDT, como Antônio Granja. Antes, haviam assumido os suplentes Bruno Pedrosa, em substituição a Salmito Filho, secretário de Desenvolvimento Econômico do governo Elmano, e Niso Costa, em substituição a Moisés Braz. Ontem, na solenidade de posse dos 2 suplentes, Guilherme Sampaio e Antônio Granja, Guilherme Sampaio foi um dos que falaram. Vamos ouvi-lo. Antes de mais nada, esse é o primeiro compromisso que pretendo honrar como mandatário nesse novo tempo histórico. Ser um combatente incansável no fortalecimento e evolução da qualidade da nossa democracia, erguida que foi à custa de muitas lutas, de vidas, enfrentando a tortura, o exílio e toda sorte de arbítrio. Estarei aqui, senhor presidente, com muito orgulho, para ajudar a qualificar, fortalecer e defender os projetos populares e democráticos eleitos, traduzidos nas políticas dos governos do governador Elmano e do presidente Lula. Essas políticas são frutos do acúmulo das lutas e da consciência da classe trabalhadora, da maioria do povo, que ao longo dos últimos 43 anos credenciou o Partido dos Trabalhadores ao lado dos seus aliados para governar e governar bem, governar em uma sociedade secularmente desigual, cuja estrutura gerou um aparelho estatal excludente,
que por muito tempo reforçou o nosso imenso abismo social. Isso significa combater cotidianamente todas as formas de desigualdades econômicas e sociais decorrentes dessa estrutura. Combater cotidianamente o racismo, combater cotidianamente o machismo, combater cotidianamente o capacitismo, combater cotidianamente a discriminação da população LGBTQIA+, combater cotidianamente a intolerância religiosa, combater cotidiana e incansavelmente todas as formas de violência, exclusão e discriminação. Pretendo devotar os meus esforços a essa tarefa a partir de uma longa experiência de bons combates em 20 anos de vida pública completados recentemente, defendendo a educação e os seus profissionais, o fortalecimento das políticas de cultura, o SUS, os direitos humanos, atuando na defesa do meio ambiente, na valorização dos servidores públicos, pautas que me acompanham desde a militância nos movimentos sociais nos anos 90. Dirijo-me aos colegas deputados, às colegas deputadas, a partir dessa longa caminhada, fortalecido pela sobriedade e pela humildade que a experiência pode nos proporcionar quando somos capazes de aprender com os êxitos e as vicissitudes da vida. Encontrarão em mim, Vossas Excelências, sustentando a firmeza das minhas convicções, a abertura à escuta, a disposição ao diálogo, a compreensão da força transformadora que emerge dos consensos e das construções coletivas, independentemente das distinções das nossas experiências, ideologias e orientações e vinculações partidárias. Muito bem. Com esse pronunciamento do agora deputado estadual Guilherme Sampaio, nós encerramos o nosso programa de hoje, agradecendo a honrosa audiência dos ouvintes da Rádio Assunção Cearense e internautas do blog do Edson Silva, desejando um bom fim de semana e, com a proteção de Deus, estaremos de volta na segunda-feira, às 11h45. Letícia. Eu também faço os meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Vocês podem ver mais notícias apontando a câmera do celular de vocês para este QR Code. Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira.